Meu nome é Érica Vieira, sou docente do curso de Letras da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, e essa comunicação faz parte da minha pesquisa de pós-doutorado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da Faculdade de Letras da UFMG, sobre a inter-relação entre textos e têxteis na perspectiva da intermedialidade. Algumas obras de arte contemporânea que fazem uso de tecidos diversos têm se aliado à programação eletrônica e se configurado como têxteis inteligentes. Essa nomenclatura designa um material têxtil que, ao receber um estímulo, responde com uma reação que pode ser útil, reprodutível e reversível. Assim, essa comunicação pretende tratar de duas instalações artísticas que fazem uso desses têxteis inteligentes sob a perspectiva da intermedialidade, pois habitam um limiar que combina imagem, som e textura para dar origem a uma nova mídia. Por artes têxteis, entendemos que são expressões artísticas que fazem uso de fios naturais e sintéticos em suas composições ou de técnicas relacionadas ao tecer, como a costura, o bordado ou o tricô. No contexto dos estudos da intermedialidade, as artes têxteis se configuram a partir de sua contundente materialidade. Para Anne Albers, artista Bauhaus, que teorizou sobre o têxtil, sua estrutura e design, afirma que a estrutura têxtil é resultado do agrupamento de fibras que produzem uma superfície, sendo a textura uma qualidade intrínseca da estrutura tecida. A matéria desse tecido, ou matière, é definida por sua textura, aspereza, suavidade, opacidade ou brilho, qualidades da aparência que podem ser observadas pelo toque. Mesmo sendo um termo em disputa por diversas áreas de conhecimento, a intermedialidade se mostra como um conceito apropriado para analisar obras artísticas que transitam entre duas ou mais fronteiras, entre elas a obra Text and Textiles, de Anna Birrell, e Static Shadows, de Zane Berzina e Jackson Tan, cuja composição mista de dispositivos eletrônicos e tecidos permitem um nível de interatividade que as transformam em instrumentos musicais. O entendimento de intermedialidade no contexto apresentado é fortemente dependente do contexto de mídia. Mídia está bastante associada à matéria, aos materiais artísticos usados pelos artistas, que nesse caso são os fios, as fibras e o tecido. Essa compreensão está alinhada aos estudos de Klaus Klüver, que diz que o termo pode se referir tanto aos materiais de comunicação, principalmente as mídias de comunicação de massa, quanto ao suporte, instrumento ou aparelho utilizado na produção de signos, e mesmo as chamadas novas mídias, que são as mídias eletrônicas e digitais. Para Elstrom, a mídia funciona como um canal, porém é um complexo multifacetado que está interrelacionado entre aspectos técnicos, modais e qualificadores. Ainda para Elstrom, a mídia é um canal de veiculação de sentidos, ao mesmo tempo que é um termo empregado de forma ampla, cuja definição é difícil e incerta. Porém, as mídias se realizam por pelo menos um modo, ou seja, em sua modalidade, e sendo a multimodalidade intrínseca às mídias, que seriam a forma de ser e fazer as coisas. Sendo assim, os modos se dividem em material, sensorial, espaço-temporal e semiótico. A intermedialidade se refere a formas artísticas híbridas, de difícil categorização, em que linguagens artísticas se mostram em diálogo. Dick Higgins, em 1966, usou o termo para designar obras em inter-relação orgânica entre diferentes formas artísticas e seus significados estéticos, reunidos em um mesmo modo de representação. A Irina Rajewski, mais recentemente,
sugere que o termo é usado para analisar fenômenos que acontecem entre as mídias, em um processo constante de cruzamentos de fronteiras midiáticas, de maneira que suas configurações manifestam algum tipo de estratégia constitutiva ou condição intermediática. A composição entre têxtil e dispositivos eletrônicos, que se configuram aí como as modalidades materiais, sensoriais e semióticas, com o intuito de produzir sons e textos verbais orais, configuram-se como obras artísticas sob análise como obras intermediáticas. Os e-têxteis, ou textos eletrônicos, combinam uma estrutura têxtil e dispositivo ou sensor eletrônico com o intuito de formar produtos inteligentes. Um têxtil inteligente, ou Smart Textile, é uma estrutura têxtil que é capaz de reagir a estímulos no seu ambiente e atribuir uma resposta de forma útil, fiável, reprodutível e geralmente reversível. Os dispositivos eletrônicos a serem agregados aos têxteis podem ser sensores, conectores, transistores ou outra interface eletrônica. Em obras artísticas, o uso de tais dispositivos promove a exploração do têxtil como material performático, que dá maior controle ao artista sobre a performance e sobre a interação com o público, possibilitando experimentações diversas. O têxtil deixa de ter um caráter de protetor do corpo humano, possibilitando O têxtil deixa de ter um caráter de protetor do nosso corpo e de decoração de espaços para ganhar mais força como produtor de sentidos, múltiplos e complexos, mudando radicalmente nossa percepção sobre eles. Assim, os têxteis de hoje não possuem qualidades fixas, mas podem se modificar, se transformar de acordo com a interatividade que foi programado para ter com o público ou com o ambiente. Na obra de Zane Berzina e Jackson Tan, obras de uma designer e um arquiteto, E-Static Shadows explora a energia eletrostática e é acionada pelo contato, pela proximidade ou pelo movimento do corpo humano. A energia eletrostática sempre foi considerada uma energia misteriosa. E essa obra contou com a tessitura integrada de condutores, aplicações de transistores, luzes de LED em toda a sua extensão, sensores de sensibilidade, geradores de íon, que foram todos integrados à estrutura têxtil. A obra, além de bela, precisava ser técnica, de maneira que o design caminhou junto com a eletrônica e a nanotecnologia. Na instalação, à medida que se faz movimentos próximos à obra, feita de tecido, zonas de sombra são criadas e sons são emitidos, conferindo o aspecto interativo da instalação. O têxtil eletrônico age como um espelho eletrostático, respondendo aos movimentos dos participantes e interagindo com a matéria próxima a eles, marcando-os como visíveis, uma vez que a presença próxima à obra apaga as luzes de LED. A obra promove o entendimento aprofundado do sujeito, através da interpretação das modalidades sensoriais que são acionadas, visão e audição principalmente. Oferecem uma experiência sensorial nova aos visitantes. Essa obra, considerada à frente de seu tempo na época, buscou contribuir para novas descobertas no campo da eletrostática, dos têxteis inteligentes, das tecnologias LED, soft technologies, e para a criação de ambientes interativos, como também para a arte interativa e o design em geral. Por outro lado, a obra de Anna Birrell, uma artista nascida na Romênia, porém foi exibida no Canadá, no Centro de Têxteis Contemporâneos de Montreal, em setembro de 2010. Anna Birrell é especialista em design têxtil auxiliado por computador.
Sua obra exibe a energia oculta entre os objetos, materiais, pessoas e o espaço. Sensores eletrônicos foram inseridos durante o processo da ordidura ou nas estruturas das peças tricotadas. Elas são acionadas durante a interação com o público. Em uma de suas obras, é possível tocar um tecido que foi tricotado. Ele pende do teto. É um tecido de malha sintética. Ao tocá-lo, é possível ouvir suspiros, sons e vozes de natureza pessoal e íntima da artista. Em outra obra, um tecido feito de fitas cassete, ativam-se gravações de um antropólogo, com falas de imigrantes de Montreal. Funciona como um tapete sonoro. Os sensores geram fragmentos de narrativas de um arquivo de entrevistas gravado desse antropólogo, sociólogo, e com histórias de grande impacto na vida da artista. É uma metáfora para a nossa sociedade que é descrita como um tecido em escala global e local que está interconectada como seres sociais que somos. Seu trabalho também reflete um desejo pessoal da artista de comunicação e colaboração. Enfim, as obras refletem uma experiência sensorial complexa, tátil, acústica e óptica, gerando sinestesias. A interação com o público promove uma experiência áptica, aquela em que o toque aciona o cérebro. O toque é uma das formas de apreensão da realidade à nossa volta. É um dos sentidos mais primários e mais sofisticados. No toque se avalia a consistência das coisas, seu estado, sua temperatura. Tocar é se aproximar, parar, acionar afetos. Tais instalações envolvem o contato íntimo com a obra de arte e promovem a reinvenção de novas formas de artes têxteis e das formas de experimentá-las. Muito obrigada.